e da escola de Vila Chã e que vão numa aventura com os pais para Moçambique. É tudo muito bonito, mas sabem, nós somos tão gratos por fazer isso. Mas queremos vos dizer que missões não é apenas isso. E hoje queria-vos desafiar a pensarmos em missões. O que é missão? O que é esse missionário? O que é que significa ser missionário em 2023? Será que continua a ser enviar missionários para longe? Eu acredito que não. Eu quero começar por uma história. Por contar uma história. Alguns anos atrás eu estava na Rússia e eram 9h38 da manhã, estávamos numa reunião e todos aqueles que estavam nesta reunião, o despertador começou a tocar, os telemóveis começaram a tocar. E a jovem russa que estava comigo, estava a servir de intérprete, disse: temos que parar para orar. Mas parar para orar às 9h38? Porquê? E ela respondeu: Mateus 9h38. Então abra comigo em Mateus 9h38 e ver o que é que diz neste versículo. Mateus 9h38 é aquele versículo em que o Senhor Jesus se vira para os seus discípulos e diz: peçam ao dono da seara que mande mais trabalhadores para a sua colheita. E estes líderes cristãos que estavam naquele dia ali tinham descoberto que o trabalho missionário, a obra missionária, o trabalho das igrejas era grande demais e que havia poucas pessoas disponíveis para trabalhar. E desta forma, em resposta a Mateus 9h38, decidiram iniciar um movimento de oração em todos os dias, às 9h38. O despertador toca e nós oramos para que Deus mande mais trabalhadores para a Seara. Se vocês quiserem se juntar a este movimento, pode ser 9h38 da manhã, 9h38 da noite, em qualquer parte do mundo, são bem-vindos. E ao longo da história, esta tem sido a motivação da Igreja, não é? Em enviar missionários em a grande comissão e, portanto, fazer discípulos. Eu cresci neste ambiente, Marcos 16, ir por todo o mundo, e nós ouvimos histórias de missionários. Todos nós conhecemos a história de Eric Barker, não é? E nesta manhã eu estava a partilhar quando, na Segunda Guerra Mundial, ele teve que enviar os seus filhos e a sua esposa de volta para a Inglaterra, e um torpedo atinge o navio onde a sua família estava a viajar de volta. Isto parece que foi num sábado. No domingo de manhã ele estava na igreja a pregar e o que ele diz foi: acabei de receber notícia que toda a minha família chegou a casa. Está em casa. E para o povo que estava a ouvir, pensavam que era na casa lá em Inglaterra, mas para aquele homem de Deus, para aquele verdadeiro missionário, era a casa do Pai. E nós ouvimos e ficamos, as nossas vidas sentem-se pequeninas quando ouvimos estas histórias de vida de homens e mulheres de Deus que têm dado a sua vida por missões. E não há dúvida que esta é a história de missões, com grande ênfase em envio de missionários para terras distantes. Mas voltemos a Mateus 9h38 e entender o que é que levou Jesus a dizer estas palavras. Começa lá no versículo 35, diz assim: Jesus andava por todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, anunciava a boa nova do reino de Deus, curava toda a espécie de doenças e males. Ao ver a multidão, Jesus sentiu imensa compaixão, porque andavam desorientados e perdidos como ovelhas que não têm pastor. Disse então aos discípulos: a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da seara que mande mais trabalhadores para a sua colheita. Se começássemos a ler Mateus 1, começássemos a ler os primeiros 9 capítulos, nós podemos ver a correria em que Jesus andava, e Jesus não tinha tempo para parar, e visitava, e curava, e falava, e o Sermão do Monte é um sermão em que ele fala, não sabemos a quantas pessoas, mas uma mensagem extraordinária. Ele volta, cura o leproso, o centurião, a sogra de Pedro, outros acalma tempestades, 2 endemoniados, paralíticos, enfim. Todos os capítulos, até chegar aqui, Jesus não para, anda por todo lado, sem descansar,
sem mãos a medir, é por isso que ele diz: precisamos de orar mais, porque há poucos trabalhadores. E porque Jesus olha à sua volta e o que é que ele vê? Vê pessoas desorientadas. Eu penso que não mudou muito, porque onde eu ando, eu não sei aqui em Portugal, eu estou aqui em Portugal há poucos dias, mas onde nós andamos, nós continuamos a ver pessoas desorientadas. Continuamos a ver pessoas sem saber para onde vão, sem saber o que fazem. E eu fico a pensar se a mesma compaixão que moveu o coração de Jesus, ele continua a mover o nosso coração. Será que nós conseguimos olhar para as multidões com a mesma compaixão e dizer: Senhor, o trabalho é tão grande e nós somos tão poucos? Mas há uma dupla responsabilidade aqui, porque é interessante, porque é neste o contexto que Jesus diz: orem. Ele diz aos seus discípulos: orem por mais trabalhadores. Mas o que é curioso é que no capítulo 10 de Mateus, no versículo 5, ele diz: Jesus enviou estes 12. Ou seja, se no capítulo 9 Jesus diz orem, no capítulo 10 Jesus está a dizer vão. Será que é uma indireta? Será que Jesus estava a dizer orem por mais trabalhadores, mas pensem talvez que se calhar esses trabalhadores pelos quais vocês estão a orar, talvez são vocês? E o meu desafio hoje é esse, meus irmãos, porque eu sei que vocês são uma igreja que ora. Vocês têm orado por nós nos últimos 16 anos. E nós queremos continuar a desafiar a igreja a orar por missões, mas há aqui uma outra palavra, que é a palavra ir. E eu sei que vocês vão. Vocês vão através de nós, vocês contribuem para a nossa missão em Moçambique. Eu sei que vocês oram por Moçambique, vocês vão a Moçambique através da nossa vida, ao contribuir para missões, mas deixem-me dizer, Jesus estava a dizer àqueles homens: vão. Da mesma forma que ele está a dizer a nós: vai. Talvez não seja necessário para você atravessar um oceano ou apanhar um bilhete. Talvez seja apenas necessário atravessar a rua. Ou atravessar o corredor do seu local de trabalho, ou a sala da sua sala de aula, ou uma pequena rua do seu bairro. Mas da mesma forma que eu posso perguntar como é que nós estamos a orar hoje por mais missionários, minha pergunta é: como é que nós estamos a ir? De que forma é que nós estamos a ir? De que forma é que nós, enquanto igreja, conseguimos sair do nosso lugar? E claro, uns vão apanhar aviões, mas outros talvez vão apanhar o metro. Outros vão apanhar o autocarro. Eu quero vos desafiar a pensar que aqueles trabalhadores por quem vocês estão a orar para a Seara, talvez estejam aqui. Talvez sejam vocês. Talvez o campo missionário não é em África, mas é em Canidelo. Ou é na Rua da Bélgica, um bocadinho mais abaixo, ou é no outro bairro. E orar por missões, ir missões, mas eu gostaria finalmente de vos desafiar para a terceira palavra desta tarde. Orar, ir, ser. Porque estas palavras ser vêm antes. Mateus 5, poucos capítulos antes, Jesus estava a falar para os seus discípulos. Aos mesmos discípulos que ele enviou e para muito mais pessoas que decidiram ouvi-lo. E lá no versículo 13 do capítulo 5, ele fala naquilo que nós somos. Vocês são o sal do mundo, mas se o sal perder as suas qualidades, poderá novamente salgar, já não presta para nada, senão para se deitar fora e ser pisado por quem passa. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade situada no alto de um monte não se pode esconder. Também não se acende um candeeiro para o pôr debaixo da caixa. Pelo contrário, põe-se, mas é num lugar em que ilumine bem a todos os que estiverem em casa. Do mesmo modo, façam brilhar a vossa luz diante de toda a gente, para que vejam as vossas boas ações e tenham louvores ao vosso Pai que está nos céus. Eu chamo este ser o ser antes do ir. Nós oramos por missões, nós vamos para missões, mas antes de tudo isso, seja antes do capítulo 9 do capítulo 10, antes do capítulo 5. O capítulo 5 é aquilo que nós somos, aquilo que Jesus nos está a convidar a ser. E reparem no caráter missionário deste ser. Este ser não é vocês são a luz do mundo porque eu quero que toda a gente pense que vocês são especiais. Eu quero que vocês sejam o sal da terra porque eu quero que toda a gente veja o quão
bons vocês são. Há um caráter missionário neste ser. Porque lá no último versículo, no versículo 16, ele diz: para que façam brilhar, para que todos vejam as vossas boas ações e deem louvores ao vosso Pai que está nos céus. Para que vejam e glorifiquem. O nosso trabalho missionário, ao sermos aquilo que somos e podemos mostrar aos outros a missão que temos. Sal e luz não dá para ignorar a sua ausência. Já uma vez comeram pão sem sal? Não é agradável, mas não. Dá para notar a diferença. Dá para notar que falta qualquer coisa. Dá para notar quando falta a luz e não sabemos como encontrar o caminho. Esta tarde, meus irmãos, eu quero desafiar a continuarmos a orar por missões. Pode ser às 9h38, pode ser a qualquer hora do dia. A verdade é que, tal como Jesus olhava à sua volta e via o desespero das pessoas, as pessoas à nossa volta continuam sem esperança. Continuam perdidas. E precisamos de continuar a trabalhar por mais pessoas para servir. E isso significa ir, e talvez alguns de nós temos que ir mais. Temos que ir um pouquinho mais longe, temos que sair da nossa cadeira, temos que ter coragem de falar àquela pessoa, ter coragem de mostrar alguma coisa, a palavra de Deus àquela pessoa, convidá-la para a igreja. Mas antes que possamos sair da nossa cadeira, nós temos que ser. Ser aquilo que Jesus quer. Viver em obediência à palavra de Deus. E ser aquilo que os outros podem ver e glorificar a Deus. Sabem, o medo que eu tenho é que no mundo presente que nós estamos a viver, nós deixamos de ser. Que nós deixamos de ser influentes para ser sobreviventes. Nós vivemos um dia de cada vez e oramos para que amanhã continuemos cá, para que Deus nos ajude a aguentar mais um dia, para que Deus nos ajude a suportar mais um dia aquele problema, ou aquela pessoa, ou aquela forma de pensar do mundo em que nós estamos. Nós estamos num mundo tão complexo. Eu tenho receio que a igreja deixe de ser influente para ser sobrevivente apenas. E o meu desafio, meus irmãos, é que vocês continuem a orar. Continuem a sair. Mas sejam. O ser antes do ir. Porque é isso que o mundo precisa de ver. O mundo precisa olhar para nós, não ver os Jorge, não ver o que quiser, não ver seja quem for, mas ver a Jesus. Porque é esse Jesus que nós queremos glorificar. E é Jesus que o mundo precisa. E que através daquilo que nós somos, o mundo possa ver Deus em cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe.